disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Deus é bom. Vocês podem sentar, obrigado. Graças a Deus. Vocês estão bem? Com expectativa? Muito ou pouco? Amém. Isso é bom. Então Deus vai pegar essa expectativa e vai superar. Eu creio que Deus, ele gosta de fazer isso, viu? Ele gosta de superar expectativa. Amém? Vamos orar todos? Vamos orar. Pai, eu te dou graças pela tua palavra, eu te dou graças pelo Espírito Santo. Espírito querido e doce, precioso Espírito Santo. Eu conto com uma inspiração que o Senhor pode dar. Eu conto com a unção que vem de ti. Eu conto, Espírito Santo, que o Senhor possa falar com as pessoas exatamente o que elas precisam. O Senhor consegue, através de uma mensagem, falar com todas essas pessoas que estão aqui e as que estão ouvindo também pela internet. O Senhor é capaz de falar e alcançar cada pessoa, cada coração. E eu sou somente um instrumento, a boca que o Senhor pode usar aqui. Eu te dou graças por isso, Pai. Eu te dou graças por isso, Espírito Santo, no nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Trouxe a sua Bíblia? Então vamos começar. Tudo pronto aí em cima também? Tudo certo? Ok. Alguém já ouviu falar de um atleta do basquetebol chamado Michael Jordan? Quem ouviu falar dele? Quem não ouviu falar, eles vão colocar a figura do Michael Jordan aqui para mim pregar enquanto essa imagem estiver aqui, tá bom? Pode segurar essa imagem. Este é nada mais, nada menos do que Michael Jordan. E eu acredito que ele marcou a história e foi o maior jogador de basquete. Eu não sei se teve outro como ele, eu acho que não, né, gente? Michael Jordan é simplesmente um astro do basquetebol. Então eu quero falar um pouco sobre ele. Algumas coisas que aconteceram na vida dele. Eu quero falar bem pouquinho, mas que vai abençoar a sua vida. Um certo ministro, pregador, pastor, encontrou com Michael Jordan e aproveitou para fazer a pergunta infalível: qual é o segredo do seu sucesso? E Michael Jordan começou a explanar algumas coisas que ele quis que o pregador soubesse. Ele disse: quando eu estava no colégio, querendo entrar no... Como é que fala? No basquete? No time de basquete. Como que eu posso esquecer isso? Quando eu estava querendo entrar, então eu fui fazer um teste. O professor mandou eu fazer um teste. E ele mandou eu lançar algumas vezes a bola no cesto. E eu fiz. E eu estava errando. Então ele disse que eu não servia. Ele simplesmente me dispensou. Mas aí eu pensei comigo: eu vou treinar, eu vou acordar cedo, eu vou começar a treinar. Então ele começou a acordar às 3 da manhã. E ele começou a ir para a quadra às 3 da manhã. Então ele começou a treinar ali, jogando na cesta, de todas as posições, de todas as formas, sozinho. A única coisa que estava vendo ele ali, ó, as coisas que estavam, eram os bichos, baratas e ratos. Mas ele, determinadamente, todas as madrugadas, ele estava lá treinando, exaustivamente, jogando a bola na cesta. E aconteceu que ele recebeu uma oportunidade para jogar no time do colégio. Só que essa oportunidade era de ficar no banco. Então ele aproveitou a oportunidade e ele foi para o banco do time. Acontece que um dos jogadores se machucou. E
Quando o técnico olhou para o banco, quem estava lá? Jordan. E faltava pouco tempo para acabar o jogo. Vem, entra. Mas olha, deixa eu te falar. Quando você pegar a bola, passa rápido. Não jogue na cesta. Passa rápido. Por favor. Então Jordan entrou. E lá está ele, a bola veio na mão dele. 6 segundos para acabar o jogo. E estava muito igual. E a bola veio nas mãos dele. E ele olhou para todas aquelas pessoas, num flash rápido, claro. Ele começou a lembrar daqueles momentos onde baratas e ratos estavam olhando ele. E ele pensou, é a minha vez, é a minha chance. Ele pegou aquela bola e ele lançou, jogou na cesta e ela encaixou certinho. E eles ganharam aquele jogo. Daí em diante, ele recebeu a oportunidade dele no time como titular. E depois disso é só história que você pode, se você não conhece, você pode procurar saber sobre ele. Só história que se tornou, para mim, eu acho que é o maior jogador de todos os tempos do basquetebol. Então eu queria mostrar essa imagem dele e queria falar um pouco disso para você, porque eu tenho uma mensagem no meu coração para passar para o seu coração. Sabe, queridos, existe algo no ser humano que é muito forte. E quem descobre isso e usa, sempre acaba largando na frente. E é a determinação. Estar determinado. Sabe quando você está determinado a não desistir? Sabe quando você está determinado a chegar aonde tem que chegar? Sabe quando você está determinado que ninguém vai te parar? Sabe quando você está determinado que você vai avançar, venha o que vier? Sabe quando você está realmente determinado a ser alguém relevante aqui nessa terra? Então você se compromete a fazer o que é necessário para que você possa chegar aonde tem que chegar. Estar determinado. Eu vou em frente. Porque, queridos, cá entre nós, todos nós passamos por circunstâncias adversas, sim ou não? Todos nós temos momentos de fraqueza, sim ou não? Todos nós enfrentamos, encaramos problemas diariamente, sim ou não? Todos nós passamos pelas mesmas coisas. Mas há um fator aqui. Um fator que pode determinar quem chegará e quem não chegará. Todos nós temos as mesmas chances, as mesmas oportunidades, e elas chegam na nossa vida, e elas passam pela gente, elas passam por mim, por você, por cada um de nós. Alguns estão preparados quando a chance chega, outros não, porque estão sentados esperando cair do céu, e não cairá do céu, porque Deus colocou algo dentro de nós, Deus colocou algo na nossa vida, e nós precisamos tirar proveito disso. Nós precisamos estar comprometido com algo. Nós precisamos ter um alvo e estar determinado. Determinado. Eu vou, aconteça o que acontecer, doa a quem doer. Não, eu não vou ser parado, eu não vou ser vencido, eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar para baixo, eu estou determinado, eu vou até o fim, eu vou chegar lá, eu vou avançar, nada vai me parar. A Bíblia diz
que o pecado não terá domínio sobre vós. E se ela diz, ela não pode mentir, porque se a Bíblia estiver mentindo, jogue ela fora. Então, uma das coisas que não deve parar você é o pecado. Só para começar. Só para começar. Sabe o que é, pastor? Não, eu não sei de nada. Sabe por quê? Porque eu passo pelas mesmas circunstâncias que você e eu estou determinado. Eu não vou parar, eu não vou desistir, ninguém vai me derrotar, eu não vou perder, eu estou determinado e eu vou em frente, aconteça o que acontecer. Você entende isso? Queridos, nós precisamos pelo menos olhar para o testemunho desse homem. Nós pelo menos precisamos olhar para a história desse homem. Ele foi recusado. Disseram para ele que ele não servia para o time. Disseram para ele que não havia lugar para ele no time. Mas ele escolheu não aceitar o que disseram para ele. Ele escolheu não receber o que disseram para ele. Então o que ele fez? Ele começou a treinar. Ele começou a treinar. Ele começou a treinar. E ele treinou. Queridos, ouça. Nós temos visto dia após dia pessoas que superam, pessoas que vencem. Nós temos visto nessa terra pessoas que ultrapassam, que chegam lá. E por que nós não olhamos para aquilo e começamos a nos ver também fazendo as mesmas coisas? Tem um jogador de futebol. Ele foi a última vez o melhor jogador do mundo. O nome dele é Cristiano Ronaldo. Ele não vai colocar a imagem ali porque eu não tinha pensado nisso antes. Mas esse jogador chamado Cristiano Ronaldo, que já ganhou 5 vezes como o melhor jogador de futebol do mundo, eu ouvi dizer que ele acorda mais cedo que todos e ele também passa a treinar exaustivamente. E ele treina, e ele treina, e ele treina, e ele treina. Eu lembrei de falar dele por um fator só. Porque essa história eu tinha ouvido, mas eu ouvi dizer que para o último jogo que eu assisti, aliás, o último jogo dele, eu ouvi dizer que ele ficou treinando fazer um gol de bicicleta. Treinando um dia antes, treinando fazer um gol de bicicleta, treinando fazer um gol de bicicleta. Esse cara, ele é um exemplo de determinação para mim. Ele é. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? A bola veio. Lá estava ele pronto, preparado para a oportunidade. A bola chegou e quando ela chegou, ele estava dentro da área, posicionado no lugar onde ele deveria estar. A oportunidade passou por ele e ele estava pronto. E ele foi e ele deu aquela bicicleta maravilhosa e os jornais do mundo inteiro começaram a falar sobre a bicicleta de Cristiano Ronaldo. Sabe por que ele chegou lá? Porque ele é um cara determinado, destemido. E ele vai em frente. Ele tem um número absurdo de gols na Liga dos Campeões da Europa, à frente de Lionel Messi. Eu gosto mais do Messi do que do Cristiano Ronaldo. Mas eu tenho que tirar o chapéu para ele. Simplesmente tirar o chapéu, porque o cara é bom. Ele é bom naquilo que ele faz. Por que falar disso agora? Queridos, eu quero falar essas coisas naturais e trazer aqui para a nossa vida espiritual. Trazer para cá. Queridos, eu fico olhando e vejo o tempo todo pessoas que reclamam de tudo, pessoas que estão descontentes sempre, pessoas que sempre têm murmurações para dizer e para fazer. Mas você pode ver que essas mesmas pessoas estão sentadas esperando cair algo do céu. As mesmas. Elas não querem se levantar dali, não. Elas precisam sempre que alguém levante elas. Elas não querem levantar.
E quando alguém ainda levanta elas, ela fala, deixa eu aqui mais um pouquinho, modo de dizer. Deixa eu aqui mais um pouquinho, sofrendo a minha autocomiseração. Querido, eu quero ler alguns textos bíblicos para não ficar só nas minhas palavras. Vamos aqui em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. É conselhos de Paulo a um jovem ministro chamado Timóteo. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 6. Olha os conselhos de Paulo a Timóteo. Eu vou ler até o 16. Então vamos lá. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Vamos para o próximo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, tem uma tradução que fala de velhas caducas. Olha isso aqui, ó. Eu quero pegar essa parte aqui e parar um pouco nela. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Eu já falei para vocês que eu pensava que piedade era igual misericórdia, né? Porque a gente às vezes vê a tradução dizendo, Senhor, tenha piedade de mim. Piedade e misericórdia não são as mesmas coisas, ok? Piedade é alguém que vive uma vida certa, correta, igual à vida que Jesus viveu. Isso é piedade. Então ele está falando para você se exercitar para viver de uma maneira como Jesus viveu. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Veja que não é o pastor exercitando os membros. Não, eu não posso exercitar você. Eu posso pregar até uma boa mensagem para você. Eu estudo, eu leio, eu trabalho uma mensagem, eu oro, eu peço para o Espírito Santo me guiar, me ajudar. Então eu venho e prego uma mensagem e os ministros fazem isso. Prega até uma boa mensagem. Mas a boa mensagem só vai mudar você se você, em primeiro lugar, receber com mansidão a palavra de Deus e você se levantar e exercitar a si mesmo. Você precisa se exercitar. Não, eu não vou exercitar você. Eu só vou pregar a mensagem para você. Não, eu não posso mudar a sua vida. Quem vai mudar a sua vida é a palavra de Deus em você. Mas é a sua obrigação se exercitar. Exercitar-se a si mesmo em piedade. Você precisa se exercitar. Você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. E deixa eu voltar lá na história dos rapazes ali. Queridos, pode segurar o texto aí. Queridos, tudo que eu estou falando para você é para você pelo menos chegar no padrão. Mas deixa eu te dizer. Existe a possibilidade de você destacar-se. E olha, eu estou comprometido aqui nessa terra. Não para viver igual todos os cristãos. Não. Eu sou como o Cristiano Ronaldo do futebol. Eu sou como o Michael Jordan do basquete. Não quero igual a todos, não. Eu não quero ser um jogador comum aqui na vida espiritual. Não quero e não vou ser, porque eu estou determinado a estar em destaque por aqui. É isso. Eu estou comprometido a não ser crente comum. Tá bom demais ser comum. Pelo menos eu sou um crente e todos os crentes e tal. Tá bom demais ser comum. Mas eu não quero isso. Porque Deus tem mais. E Ele vai dar mais para quem quiser mais. Veja, tem pessoas abaixo do médio. Alguns são só medíocres, médios, comuns, na margem. Mas existe crente que está abaixo. Eu não quero nem estar abaixo e nem estar na média. Não quero, eu não nasci para isso. Tendo o que eu tenho dentro de mim, morando dentro de mim, tudo. Meu Deus do céu, o Espírito Santo morando dentro de mim, como eu poderia ser medíocre?
Como eu poderia viver na média? Não vou viver. Tem algo a mais para cada um de nós. E por favor, enquanto eu estiver falando, se coloque no lugar onde eu estou propondo para você e saia, pelo amor de Deus, da média. Essa palavra é para mexer com você. Essa palavra é para chacoalhar você. Essa palavra é para dizer para você: ei, acorda! Sai do natural, sai do comum. Mas eu até sou um crente que de vez em quando eu leio a Bíblia, eu escuto de vez em quando uma palavra, de vez em quando eu oro. Não, isso daí é comum, isso daí é normal. Sabe o que você tem que fazer? Se as pessoas estão escutando uma vez por semana, você tem que escutar pelo menos todos os dias uma mensagem. Se as pessoas estão escutando uma mensagem por dia, você tem que escutar pelo menos 2. Descubra o que eles estão fazendo e faça algo mais. Descubra o que eles estão fazendo. Veja a média aí, olhe para a média. O que é ser um cristão médio? Fazer o que todo mundo está fazendo. Sabe, querido e querida, fazer o que todo mundo está fazendo vai fazer você parecer o que todo mundo se parece. E eu não quero ficar parecido como todo mundo. Não. Eu estou determinado a acordar mais cedo. Eu estou determinado a orar mais. Eu estou determinado a fazer o que for necessário. Eu estou determinado. Estou determinado. Queridos, eu já escutei até 10 mensagens num dia só. Eu escutei 10 mensagens num dia só. Mensagens de 50 minutos, de 1 hora e até de mais de 1 hora. Num dia só, sabe por quê? A minha fome é muito grande, querido. Se eu sei que uma mensagem... Olha, veja só, vamos combinar. Essa mensagem está abençoando você, sim ou não? Vamos combinar então, se essa mensagem está abençoando você e ela é boa, imagina você ouvir 2 delas por dia. Pensa, não, você pensou isso comigo? Imagina você ouvir 3 desse tipo de mensagem por dia. O que isso vai causar em você? Porque uma é boa. Provavelmente a maioria de vocês, ou todos vocês, eu acredito que todos vocês, estão querendo, exceto as crianças que talvez não estejam nem entendendo, mas vocês que estão aqui, estão querendo sair daqui até voando. Eu quero já andar no ar. Sim ou não? Estou falando sobre fazer algo diferente. Estou falando sobre sair do comum. Não é isso que essa mensagem está fazendo com você. Sabe por quê? Essa mensagem não é natural. É uma mensagem poderosa, espiritual, que está elevando o seu interior. O seu interior está sendo alimentado com a palavra viva. E isso está causando impacto dentro de você. Imagina você ouvir 2 dessas por dia. Se as pessoas comuns estão ouvindo uma, olha, eu estou propondo para você, sai do comum. Sai do natural. Você acha que não é isso que eu faço? Meu querido, eu sou crente há muito tempo. Mas existia um tempo que eu ficava trancado na igreja. E eu não tinha ainda percebido a questão da oração em outras línguas. Ainda eu escutava, eu lia o livro do Kenneth Hagin, ele falava sobre o assunto da oração em línguas. Mas sabe quando você não percebe? Não tinha percebido, porque tem muitas pessoas na igreja onde eu prego, aqui, que ainda não perceberam sobre a oração em línguas. É por isso que eu preciso falar de novo. Alguns pensam, já vai falar de novo. Sim, eu tenho que falar até que, caia em ouvidos abertos. De repente pode ser o seu dia hoje. Então, no ano de 2005... Como eu já falei, eu estava com a vida tudo travada, tudo amarrada, só que sempre com essa determinação, sempre querendo ser diferente. Eu pegava a chave da igreja, não aqui, claro, da igreja onde eu congregava, e eu ficava lá trancado. Mas naquela época, a minha igreja era muito longe, então eu ficava trancado em outro lugar. Mas aí eu descobri, um pregador escreveu um livro falando que se você orar em línguas, a oração em línguas que você ora, se você é batizado no Espírito Santo, sabe aquela oração? Ele falou que se você ficar orando essa oração aqui, hora após hora, a sua vida será mudada. Eu pensei, cara, eu sou um cara determinado. E você vem me dizer para mim que orar em línguas dessa forma vai me mudar? Não custa nada eu tentar e provar. Então o que eu fiz?
Eu já era acostumado a ouvir muita mensagem, eu colocava o MP4 no ouvido, deitava na cama, colocava um pano no rosto, faço isso até hoje, pano no rosto, e ficava ali orando em línguas. Não entendia nada do que eu estava falando, não sabia as palavras que eu estava falando, só estava orando em línguas, e eu comecei a fazer isso hora após hora após hora. O pregador disse que se eu fizesse isso, algo ia causar em mim. E ele estava usando textos da Bíblia. Eu vou voltar por aí daqui a pouco, mas põe para mim, Tiago. 1 Coríntios 14, 18. O homem que está dando conselho para Timóteo é Paulo, que é o que escreveu isso aqui. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Se você ler o contexto, você vai descobrir que ele está falando das mesmas línguas que eu estou falando hoje aqui para você. Esse pregador, esse homem, o apóstolo Paulo, ele deu graças a Deus, e você só dá graças a Deus por algo bom, sim ou não? Então ele estava agradecendo. Sabe quando você está suspirando de alegria, agradecendo a Deus? Uau, eu dou graças a Deus, porque eu oro em outras línguas mais do que todos vós. Como assim? Ele orava em outras línguas mais do que os outros. Você só vai orar em línguas mais do que os outros se você estiver determinado a fazer. E era o que ele estava. Não é o Espírito Santo que vai pegar você e fazer você orar em línguas mais do que os outros. Não. Você vai ter que pegar você e fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez. Você tem que pegar você, está determinado a sair da média. Qual é a média? As pessoas estão orando 1 hora por dia. Elas estão orando. O pastor até pregou uma mensagem, pelo menos 1 hora de oração em línguas por dia. Aquela mensagem não era para você, ok? Aquela mensagem era para quem estava abaixo da média. Para você é a de hoje. A de hoje é: vá além de 1 hora por dia. Além. Porque 1 hora por dia é a média. Mas você não quer viver na média. Você não quer estar na média. Porque eu tenho que alcançar todos os povos. Eu tenho que alcançar todos os níveis. Eu tenho que pegar as pessoas que estão no nível de baixo, trazer para o nível de cima, para o nível do médio. Depois eu tenho que pegar as pessoas do nível do médio e trazer para cima, para o lugar onde eu estou. E é o lugar onde você está. Eu vou dizer de novo e dar uma chance para você. O lugar onde eu estou e é o lugar onde você está. Acima da média. Então, se o apóstolo Paulo conheceu o segredo, porque aliás, quem ensinou sobre oração em línguas tão bem foi ele. E ele conhecia tanto que ele resolveu que ele ia orar mais do que todos e deu graças a Deus, porque orava em outras línguas mais do que todos os outros. Só que também é o mesmo cara, o mesmo homem que fez mais do que todos os apóstolos. Por quê? Porque ele não era comum. Ele estava determinado a ir além, a fazer mais do que os outros. E quando você, querido, e quando você, querida, está determinado a fazer, ou determinada a fazer mais do que os outros, você vai se destacar em meio aos outros. Você vai se destacar em meio aos outros. Olha, não cansa de mim agora porque eu estou pregando bem hoje. Eu estou pregando bem, então vem comigo agora. Vamos voltar para a nossa carta de Timóteo 4. Eu estava no versículo 7. Volta para o versículo 7. 1 Timóteo 4, 7. Aleluia. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Próximo. Porque o exercício corporal para pouco é proveitoso. Olha para mim. Ele está dizendo que o exercício físico, o exercício de academia, hoje tem muita academia, né? Ele não é que ele não é bom. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que para pouco aproveita. Quer dizer, tem um proveito, mas é pouco, ok? É importante. Fazer exercício é importante. E tem a sua importância. Tem sim, claro que tem. Nós sabemos que tem. É saúde, é saudável. Deixa os corpos bem, né? Vocês sabem disso. Então, ele está dizendo assim: tem um pouco de proveito o exercício físico. Mas a piedade para tudo é proveitosa. E tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de vir. Você se alegra com isso? A piedade, exercitar-se a si mesmo em piedade,
Tem a promessa para esse tempo. E tem a promessa para o futuro lá com Deus no céu. Tem promessas para quem quer viver em piedade. Próximo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no nosso Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Eu estou fazendo, ok? Estou pegando a carta que Paulo escreveu para Timóteo e para mim, e estou dando para vocês. Próximo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo. Quando ele fala ser exemplo dos fiéis, ele tá dizendo assim, seja destaque. Ok? Alguém que é exemplo, não é alguém que é igual a todos. Estou certo com o meu pensamento? Sim ou não? Se você é exemplo, você não é igual. Porque exemplo, então todo mundo é. Não, ele está dizendo, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. No quê? Na palavra. O que é que eu estou dizendo para você? Sobre ouvir muito, sobre ler muito. Pega livros, compra os livros, arruma livro, pega emprestado. Oh, queridos, dou graças a Deus. Quando eu voltei para a igreja com 16 anos, em 1994, a gente pegava o meu irmão que está ali atrás, a gente pegava os livros. Na época a gente não tinha muito dinheiro para comprar, mas a gente comprava, quando um comprava o outro lia, e a gente ficava passando os livros de mão em mão. Passava os livros, de mão em mão. E a gente ficava lendo um atrás do outro, e chegava outro, e a gente começou a viciar nesse negócio de leitura. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Não é à toa que eu estou aonde eu estou. Não acontece assim. Pum, onde eu vim parar? O que eu estou fazendo aqui? Não acontece assim. Não acontece dessa forma. 16 anos, 17 anos, 18 anos de idade, 19 anos, lendo, aprendendo, lendo. Um dia isso vai servir. É como aquele negócio de jogar na cesta. Um dia a oportunidade vai passar e você vai estar preparado. Então a oportunidade chegou na minha vida e eu estava pronto. Seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na maneira de ser, na maneira de tratar, na maneira de viver. Também no amor para com as pessoas, no espírito. Ei, Ricardo, ele está dizendo aí para ser parecido com você, cara. No espírito, na fé e também na pureza. Essas coisas, meus queridos e minhas queridas, não vão cair na sua cabeça como frutas maduras caindo das árvores. Não vão. Nenhuma dessas coisas vão cair em sua cabeça. Não vai ser assim. Você vai precisar exercitar-se a si mesmo nisso. Vai precisar trabalhar e trabalhar muitas vezes mais do que os outros. Mas olha, fica tranquilo. Porque quando você estiver lá ouvindo uma mensagem atrás da outra, ou lendo um capítulo atrás do outro, e todo mundo se divertindo, falando no WhatsApp, falando no Facebook, você não vai vir aqui ver, não, tem umas notícias aqui, não, eu estou aqui. Fica tranquilo, fica tranquila. Chegará o dia do pagamento. Chegará o dia da recompensa. Chegará o dia em que você vai estar preparado e pronto. Quando você está, que nem o seu pastor está falando para você, pegar aí que eu comecei a fazer, deitava na cama, uma casa de 1,5 cômodo, a gente morava, minha esposa, eu e 2 filhos, casa de 1,5 cômodo, deitava naquela cama, ficava orando em línguas, hora após hora. Muitas coisas vinham na minha cabeça, mas eu estava determinado a não desistir, a ir em frente, porque a promessa era, um dia, tudo isso vai mudar. Então eu ficava orando. Se ele disse que orando em línguas, você se edifica, um dia eu vou estar edificado. Um dia eu vou estar construído. Um dia eu vou estar forte. Então eu ficava.
Eu não tinha muita força assim, mas eu estava lá orando. Eu estava lá orando, determinado. Um dia eu vou estar pregando nesse Brasil. Um dia eu vou ter uma igreja em Pirituba. Um dia, e eu ficava orando. Tudo isso na minha cabeça. E olha, você tem que estar determinado a acreditar também. Porque você não tem evidências nenhuma. Você não tem nome. Entre aspas, você não é ninguém. Ninguém te conhece. Ninguém sabe quem é você. E você está ali no seu quarto, orando. E aí vem na sua cabeça, para quê? Você continua, você se determina. As pessoas estão lá fora se divertindo, estão conversando, estão batendo papo, estão na rodinha, elas estão lá, o que você está fazendo aí? E eu orando, a minha cabeça a mil, contas, e eu orando, e o diabo dizendo que não vai funcionar, e eu orando, e a circunstância chegando, e eu orando. Mas um dia eu saí dali. Um dia eu saí dali. Aleluia. E eu estou aonde eu estou, mas ainda eu não cheguei aonde eu vou chegar. Eu não cheguei lá ainda, porque eu tenho só 40 anos. Eu estou na metade. 40 é a metade. Estou na metade da vida. E na metade da vida, eu estou aqui. Mas eu estou indo para lá. Queridos, eu tenho no meu coração levantar um povo, através da mensagem, aqui em Pirituba. Um povo forte da palavra, um povo forte do Espírito, um povo ousado, um povo que não é destemido. Sabe, eu estou falando sobre ser destemido. Um povo corajoso. Sim, veja as minhas mensagens. Eu prego essas coisas. Por quê? Por que você prega sempre essas coisas? Porque eu fui chamado para pregar essas coisas e eu não posso desviar o meu foco. Eu fui chamado para fazer o que eu estou fazendo. Eu fui treinado e estou ainda treinando, ainda estou arremessando para fazer o que eu estou fazendo. Levantando pessoas. Quando o Ricardo chegou aqui, ele não era como é hoje. Não, eu tive que corrigir muito ele. Eu tive que dizer para ele muitas coisas. Mas hoje eu sento aqui orgulhoso para ouvi-lo e para vê-lo mover no Espírito. Eu fico olhando para ele e sendo abençoado através da vida dele. É isso que eu quero, é esse o meu desejo. Pregar até que você se levante, suba ali, nos abençoe de alguma forma. Mesmo que você não seja pregador, porque nem todo mundo foi chamado para ser pregador. Sabe que algumas pessoas foram chamadas para ser investidores do reino de Deus. Agora, como você será se você não tiver dinheiro? Deus vai colocar dinheiro na mão de muitas pessoas aqui. Pessoas aqui se tornarão grandes empresários, grandes financiadores do reino de Deus. Queridos, nós estamos no meio de médicos, de doutores, de pessoas grandes, pessoas que vão escrever livros, pessoas que vão fazer prédios, pessoas que vão fazer proezas. Está escrito no livro de Daniel. O livro de Daniel está escrito: mas o povo que conhece o seu Deus como? Através da palavra dele. O povo que conhece o seu Deus conhecerá Deus como? Através de relacionamento com ele, através de intimidade com ele. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Se parece com o que eu estou fazendo? Pregando até que você se torne forte e faça proezas. Não se canse de mim ainda. Eu não acabei ainda. A obra ainda não acabou. Então não se canse de mim. Não se canse de me ouvir. Não se canse de dar ouvido ao que eu estou falando. Não se canse. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso ser um homem natural, mas as palavras que eu estou falando não são. Não. Então, quando eu estiver pregando para você, veja como a boca de Deus falando para você. Veja com a unção de Deus para você. A unção de Deus através da minha vida, impactando a sua vida e levantando você por dentro. Oh, o diabo tem medo de muitos de nós.
Ele tem que ficar com medo de todos nós, viu, queridos? Sim, quando você levanta de manhã, ele tem que coçar a careca dele, ele tem que coçar o chifre dele, ele tem que coçar e ficar preocupado. Porque o Barbosa está levantando. E quando o Barbosa está levantando, o diabo tem que olhar para o outro diabo e dizer... Ele está levantando, ele vai começar com aquele negócio de novo, ele vai adorar, o fogo vai vir na mão dele, ele vai começar a glorificar, sair labaredas de fogo da boca dele, aí ele vai ficar com aquela linguagem sobrenatural, aquela linguagem que ele fica falando o dia todo, e ele fala aquilo que a gente não entende, a gente fica confuso com ele falando, rabacanta, rarabacidere, canta lá, e ele fica orando, e então o diabo, ele não consegue estratégia para pegar você, porque Deus antecipa tudo. Deus antecipa tudo para você, e em vez do diabo te pegar, você já pegou ele na curva faz tempo. Eu estou falando isso por causa de uma irmã que recebeu um sonho, uma direção do Senhor, que era nada mais, nada menos do que Deus dando para ela assim, ó, o diabo planejou isso aqui para você. O que você vai fazer com isso? E ela fez. Acabando com os planos do diabo. Queridos, olha só, escute o que eu vou dizer para vocês. Não é o diabo traçando planos para você, para te pegar. É você antecipando os planos dele, e quando os planos chegar já estão quebrados, já estão frustrados, já estão derrotados, já estão acabados. Aleluia! E o diabo tem um grande problema com você. Assim como eu sempre falo essa parte, porque eu gosto dessa parte. Ei, Jesus, o diabo falando, os demônios falando, ei, Jesus, você já veio atormentar a gente? Você veio atormentar a gente? Jesus falou, sai daí. Sai daí. A gente estava pensando que o diabo vinha atormentar a gente. Não. Pastor, tem um demônio na minha casa atormentando. Ei, a situação está invertida. Um demônio na sua casa atormentando você? A ordem das coisas está invertida. Não. Quando eu levanto de manhã, ele não fica lá me atormentando. Ele fica atormentado porque ele foi mandado para me parar, mas todos os dias ele tenta e não pode. Tenta e não consegue. Eu vou parar esse camarada hoje. Então eles traçam planos e eles vêm para tentar me parar, mas eles não conseguem. E deixa eu lembrar que é bom eu sempre lembrar. Não é por causa de mim, não tem a ver comigo, tem a ver com quem está em mim. Aleluia! Vamos continuar aqui. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Próximo. Persiste. Ei, eu estou falando sobre isso hoje, parece que estou cercado disso, né? Persista. Deixa eu falar com aquele lado ali. Persista. Insista. Não pare na primeira nem na segunda. E na 10ª, pastor, nunca pare. Persista em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Tem mais um, né? Não desprezes o dom, até o 16 eu vou ler, que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Próximo. Medita estas coisas. Deixa eu falar também para você, como seu pregador. Medita no que eu estou pregando para você. Não, que não seja só uma vez. Você precisa meditar, ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo. E sabe o que acontece? O processo da meditação é assim. Você ouve muita... O Ricardo ouviu a minha mensagem 67 vezes. A Kathleen ouviu a minha mensagem 49 vezes. Como que eles conseguem ouvir uma mensagem de consagração 49 vezes? 67 vezes. Sabe o que acontece quando você ouve, começa a escutar tantas vezes uma mensagem? Você escutou ela tanto que agora você está na rua, ela começa a falar com você. Isso é o Espírito Santo. Isso é meditação. O processo da meditação se dá quando você põe para dentro muitas vezes a mesma coisa. Você confessa a mesma coisa, ou você escuta a mesma coisa, ou você lê a mesma coisa. Então você faz isso vez após vez. A palavra que você estiver meditando vai começar a falar com você do nada. Não, você simplesmente, você não estava nem pensando. Você não estava nem pensando naquilo. Daqui a pouco você, eita, Deus está falando comigo. Já aconteceu comigo várias vezes. Estava no ônibus e Deus me fez uma pergunta uma vez. Eu estava meditando muito no assunto. Era o assunto da bênção do Senhor.
estava meditando muito sobre a bênção do Senhor. E certa vez, estava no ônibus, voltando do serviço ou indo para algum lugar. E no ônibus, Deus me perguntou. Você sabe que, Deus perguntando para mim, isso era lá dentro, interior, não escutei uma voz, era dentro de mim. Você sabe que a bênção que está sobre a igreja é maior do que a bênção que estava sobre a vida de Jacó? E eu estou aqui refletindo. Era o processo de meditação. De tanto eu escutar, deitado na cama, escutando as mesmas mensagens, orando em línguas naquela época, em 2005, aquelas mensagens começaram a falar comigo no ônibus. Você sabia que a bênção que está sobre a igreja é maior do que a bênção que estava sobre Jacó? Aí você pensa. É mesmo? Deus disse, é maior. Mas você sabia, ele me fez a segunda pergunta, que funcionava mais para Jacó do que tem funcionado para a minha igreja? Eu parei e pensei, como assim? Ele falou, a minha igreja tem uma bênção que é maior do que a bênção que estava sobre Jacó. Mas a bênção que estava sobre Jacó funcionava mais para ele. E ele me fez a pergunta, você sabe por quê? Tudo no ônibus, eu não estava lendo Bíblia, nada. Não, eu estava no ônibus, quietinho. Ele me disse, sabe por quê? Porque Jacó, ele cria mais na bênção do que a igreja crê. E o fator de funcionar mais para ele é porque ele cria mais do que a igreja está crendo hoje. Porque a igreja recebeu a bênção e ainda está atrás de receber a bênção. Vocês entenderam isso? A igreja já recebeu a bênção. Porque a Bíblia diz que nós fomos abençoados. Não, nós não seremos abençoados. A Bíblia diz que nós fomos abençoados. Isso está no tempo? Tempo o quê? Passado. Fomos passado. Fomos abençoados. Se estivesse dizendo seremos, estaria no futuro. Então, ele começou a falar isso comigo. É só para dar um exemplo de como essas coisas acontecem. Com certeza aconteceu já isso muitas vezes com eles dois. Versículo 16 para encerrar essa parte. Tem cuidado de ti mesmo. Olha, queridos, por mais que os pastores tentem cuidar de você, por mais que a gente ensina, prega, aconselha, eu não posso cuidar de você. Quem tem que cuidar de você é você. Quem tem que cuidar de você é você. Cutuca alguém do lado e diz assim, você tem que cuidar de você. Sim, agora cutuca do outro lado, para não ficar penso. Você tem que cuidar de você. Então tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então assim, cuida de você e da palavra que você ouve. De você e da palavra que você ouve. O problema é que alguns não escutam a palavra nenhuma. Então como que vai cuidar da palavra que ouve? Não escuta? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina é ensinamento. Doutrina, ensinamento. Doutrina, ensinamento. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Persevera nessas coisas. O que eu estou pregando hoje? Persevera nessas coisas. Persevera nelas. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você vai salvar você, mas não vai ficar só em você. Você vai conseguir salvar os outros também. Aqueles que ainda não chegaram, aqueles que estão ou abaixo da média ou só na média. Entende, queridos? Entende? Olha, querido, não se menospreze e não se veja inferior. O que eu estou pregando é para você. Você está no culto certo, ouvindo a mensagem certa, na hora certa. E graças a Deus, porque você veio aqui. Pastor, mas eu tenho pouco tempo de crente. Não importa, porque alguns que têm pouco tempo passaram rapidamente na frente de outros que estavam lá há muito tempo. Amém? Então, mesmo que você estiver há muito tempo e estava na média, é hora de sair daí. É hora de sair daí. É hora de avançar. É hora de correr. É hora de acelerar. É hora de ir adiante. De ir para frente. Olha, querido e querida, não importa o que aconteceu com você até aqui. Não importa se você não cresceu. Não importa o que aconteceu com você até aqui.
hora de mudança. Essa palavra chegou para você no tempo certo. Hora de dar tchau para o passado. Hora de dar tchau para aquilo que amarrava, te segurava. Hora de dar tchau. Tchau. Chega. Chega. E as pessoas vão olhar para você e elas vão simplesmente querer o que você está vivendo. Eu preciso falar isso. Duas pessoas aqui na igreja que marcaram o testemunho das outras pessoas sobre elas. Primeiro é o Ricardo. O Vando disse para mim que... Pastor, sabe por que eu estou aqui? Porque eu fiquei observando esse camarada aqui. Ricardo. Fiquei observando ele. Foi isso que você me disse? Fiquei observando esse camarada aqui, ó. Observando ele. E aí eu vim. Nas redes também? Você via ele nas redes? Era lá mesmo que você via, né? Lá mesmo. Observando esse camarada aqui. Simplesmente ele teve o desejo de vir para cá, olhando. Outra pessoa é que a mulher que aceitou a Jesus, qual é o nome dela que aceitou a Jesus no último domingo? G. Ela disse para nós que ela veio aqui por causa de você. Ela é nova convertida. Se batizou nas águas agora. A irmã, que agora é nossa irmã, ficou observando ela e disse, eu quero também. Eu quero também. Quem quer ter um testemunho assim? Não de uma pessoa, mas de várias. Porque se aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Sempre. As pessoas observando você, não para falar lá, crente, eu não quero ser crente para ser assim. Eu não quero. Queridos, nós precisamos ser exemplo em tudo. No procedimento, no trato, né? No procedimento. Na palavra, no amor com as pessoas. O seu amor tem que ser tão grande que as pessoas têm que perceber o amor. Tem que sentir o seu amor. Sentir. Mesmo aquelas que estão pisando em você. Mesmo aquelas que estão pisando em você, eu disse. Elas têm que sentir o seu amor para com elas. E elas desejar ter o que você tem. Porque mesmo elas pisando em você, você ainda exala amor. Exala amor. Chega de crente mimimi, sabe? Chega de crente que tudo é dodói. Chega de crente que reclama. Chega, gente, chega. 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 Não é para nós isso. Não é para nós. Esses aqui que eu estou falando é abaixo da média. Abaixo. Crente que reclama de tudo. Crente que tem queixa sobre tudo. Crente que sabe reclamar dos outros o tempo todo. Sabe? A síndrome de Eva. Sabe qual que é, né? Vocês sabem qual que é assim. Não foi eu, não. Adão disse o quê? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ainda acusou Deus ainda. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, Eva, o que aconteceu? Não, eu não. Foi a serpente. A serpente olhou para o lado e sobrou para mim. É a síndrome de Adão, não é? Síndrome de Adão e Eva. Não foi eu não. Assuma as suas responsabilidades. E faça valer o seu título de ser cristão. Faça valer. Chega. Chega do povo dizer que os crentes não prestam, não quer contratar crente. Chega. Chega. É por isso que nós temos que estar acima da média. Então esteja, queridos, determinados a fazer a diferença enquanto estiver nessa terra. Porque se você quiser ir comigo, nós vamos nos encontrar lá no topo. Porque é lá onde eu vou estar. E eu quero ver você lá no topo também. Amém? Lá, não, você não vai me achar por baixo. Se quiser me encontrar, vá no topo. Porque eu vou estar no topo. Amém? Aleluia. Vamos adorar a Deus. Há uma unção disponível aqui para curar.